Bom, essa dupla dinâmica, Silvana e Dr. Marco, trabalham na Intelectus Clínica Escola, né? O que que nós fazemos exatamente? Nós temos essa empresa a qual nós atendemos, baseado exatamente neste assunto de hoje, no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, principalmente nas questões cognitivas e emocionais, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Então, nós fazemos esse atendimento terapêutico e disseminamos conhecimento em relação a esse assunto que nos fascina, ok? Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje, neuroplasticidade e desenvolvimento humano. O assunto de hoje é fascinante, por quê? Porque o assunto de hoje vem trazer para nós a garantia, olha, que nós estamos em constante possibilidade de mudarmos o que quisermos em nossa vida, em nosso comportamento, basta criarmos novos hábitos e repetirmos, porque neuroplasticidade, o que seria isso? Neuro, nós estamos falando de questões neurais, plasticidade. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho uma central de comando do meu corpo que é plástica, ou seja, tem a capacidade de se remodular, de se reconstruir e de criar novas possibilidades de resolução de problema. E nós vamos falar um pouquinho que essa neuroplasticidade, ela não dita apenas as questões de foco, memória e atenção, mas nós também estamos falando de uma neuroplasticidade, de uma maleabilidade das questões emocionais que também ditam muito do nosso comportamento. Então vamos lá. Nos próximos encontros, para quem está nos acompanhando e quem é a primeira vez que entra, nós teremos neurofisiologia do trauma. Nós sempre estamos nesta conexão, nessa teia neural do cognitivo com o emocional. E o emocional dita muito das nossas questões cognitivas. Então, Dr. Marco faz um mês, Silvana faz outro mês. Dr. Marco fala muito das questões do subconsciente, das questões emocionais, e eu falo muito das questões cognitiva e do funcionamento neural, que também tem a ver com o emocional. Depois, no próximo mês, nós continuaremos com Neuroplasticidade em Desenvolvimento Humano 2, porque tem muito para falar desse assunto. Entramos em teoria polivagal, que é fascinante, que é as questões emocionais ditando o nosso comportamento sob um teórico que estudou muito a influência das emoções no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. E voltamos com neuroplasticidade e desenvolvimento humano para fechar um ciclo, né? Onde eu chego desde da concepção mesmo, nem do nascimento, desde a concepção que a gente inicia hoje até o último suspiro, que nós estamos em desenvolvimento, tá bom? Vamos lá? Então, nosso grupo de estudo começa hoje com o assunto neuroplasticidade, onde eu compreendo que neuroplasticidade é o incrível fenômeno que permite que o cérebro se reconfigure, se adapte e evolua ao longo da vida. Desculpa. Vamos lá. Então, nós temos aí fotos de estudos em laboratórios. Todo o comentário que vocês vão ouvir aqui é uma maneira didática, eu venho da educação, de trazer os estudos científicos para vocês. Então, eu tenho aqui a foto de uma análise laboratorial do cérebro, e nós temos também aqui uma reprodução do que seria essa neuroplasticidade. Vamos lá. Para falar de neuroplasticidade, nós temos que falar de cérebro, né? Então, nós estamos partindo de uma ideia desta neuroplasticidade cerebral,
mas ela não acontece exclusivamente, somente no cérebro, como eu disse para vocês, especificamente no cérebro, mas não só com as funções cognitivas de foco, memória e atenção, mas também com as questões emocionais. Então, como nós sabemos e vamos rever, o nosso cérebro é composto por milhões de células. E estes milhões de células têm outros milhões de tipos de células e funções celulares diferentes. Nós estamos falando agora, nesse momento, das células nervosas, das células neurais, chamada de neurônios. Para falar dessa neuroplasticidade, nós temos que contar para você que essa neuroplasticidade ela se dá nos neurônios das células. Então vamos lá. Este é um neurônio, ok? Então nós temos o corpo do neurônio com os seus dendritos e nós temos aqui, ó, essa parte redondinha aí, que é o corpo, temos o axônio, que é esse prolongamento, onde tem uma setinha que indica que caminha alguma coisa por aí, e nós temos aí no final deles os dendritos, né? Que é por onde finalizam e repassam os sinais. Essa célula, ela é elétrica e ela manda sinais neurais para o resto do corpo. E a nossa chamada neuroplasticidade é uma habilidade que está presente nessas células nervosas e que permite que todo o nosso sistema nervoso possa se ajustar a diversas situações. Inclusive, se o nosso corpo físico é íntegro passar por algum trauma, por algum acidente, como por exemplo, acidente vascular cerebral, onde nós perdemos conexões, porque o nosso cérebro é como se fosse uma estrada cheia de novos caminhos e atalhos, e de repente há uma grande chuva, uma grande tempestade, e alguma dessas vias ficam interditadas. Ou uma grande rede elétrica, como aquelas caixas de eletricidade de antigamente, onde nós abríamos a portinha e tinham diversos fios, e se você cortava a conexão com algum desses fios, então ele perdia a função em determinado local. Nosso cérebro, a neuroplasticidade, vem contar para a gente que essa conexão cortada, ela não está fadada, como se achava anteriormente, numa visão mecanicista, que eu nasci assim, eu serei sempre assim, vou morrer assim. Não. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de se remodelar, e eu vou contar como isso acontece para você, eu vou provar por A mais B como isso acontece, tá bom? Então, mesmo essas situações que causam cicatrizes cerebrais, nós sabemos hoje que o nosso cérebro tem condições de recompor, recompensar essa via interditada, ok? Então, didaticamente, vamos fazer uma analogia. Imaginem vocês o nosso cérebro como um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça, em constante mudanças, que conforme vamos mexendo as peças e reorganizando essas peças, novas situações vão aparecendo e essas situações nos dão uma visão, uma nova visão, e essa nova visão forma um novo cenário. E esse cenário que vai se constituindo e vai se repetindo, vai trazendo para a gente uma aprendizagem, um significado do que aquela composição de peças representa na sua finalização. E aí nós já estamos trabalhando com as funções cerebrais. Aí nós já estamos trabalhando com o que nós chamamos de cognição, que tem tudo a ver com neuroplasticidade. Porque neuroplasticidade tem tudo a ver com aprendizagem. E quando eu falo de aprendizagem, eu penso em adaptação ao meio. Quando eu falo de aprendizagem, eu não estou falando só de uma aprendizagem acadêmica, eu estou falando da minha capacidade de me adaptar a diferentes situações novas, por exemplo.
né? Ou reorganizar o cérebro, se eu sofri um AVC ou alguma situação, alguma patologia que me incapacitou, reorganizar, recompor, revigorar, reabilitar aquela função, recompensar. Muito bem. Reorganizar. Então, nós temos mecanismos da neuroplasticidade. Um dos mecanismos da neuroplasticidade, ele chama neurogênese. O que seria neurogênese? Gênese seria o nascimento, a nova vida. Neurogênese, nascimentos de novas células, de novos neurônios. Muito bem, esse é o primeiro mecanismo da neuroplasticidade. A neuroplasticidade também traz os botões sinápticos, ou seja, naquela continuação do corpo do neurônio, o axônio que eu mostrei para vocês, tem vários botõezinhos, muitos botõezinhos. Imagina uma planta na época de primavera que ela tem aqueles botõezinhos que vão desabrochar. Olha que bacana, a nossa natureza sináptica, digamos assim, neural, também tem esses botões a desabrochar. Só que na nossa natureza, nós temos um time, um tempo, um span de tempo para fazer com que esses botões desabrochem, porque se nós não ativarmos esses botões, eles se perdem. E esses botões, eles aparecem constantemente, constantemente. Porém, eles desaparecem também se não forem estimulados. Para esses botões sinápticos, eles desabrocharem. E o desabrochar dos botões sinápticos, praticamente é o desabrochar da vida percebida, da vida pensada, da vida programada, programada por nós. Ou seja, eu aprendo com o desabrochar. Ele só desabrocha a partir do momento que eu sinto necessidade de superar algum obstáculo. E a superação de obstáculos, a superação de problemas é o aprendizado, tá? Então, esses botões sinápticos que acontecem a todos os dias, eles têm um tempo de maturação para ser usado que eu vou mostrar para vocês. E a outra forma, outro mecanismo de neuroplasticidade é a potenciação de longo prazo, LPT chamada, né? O que significa isso, Silvana? É o que eu faço, o que eu amo fazer. Eu acredito na reabilitação. Tanto acredito que eu sempre trabalhei com os desacreditados, sempre. Desde muito cedo, eu me preocupava com aquelas crianças que não se adaptavam ao chamado típico e tinham muita dificuldade de chegar lá, mas eu tinha certeza que elas podiam chegar. Então, ou por entraves emocionais, ou por influência do meio, ou por alguma patologia, essas crianças não conseguiam aprender na mesma velocidade, da mesma forma que a grande maioria. Então, nós temos uma estatística: a grande maioria dos indivíduos, o cérebro se comporta dessa determinada forma. E esses típicos só funcionam tipicamente porque fazem muito bem a neuroplasticidade, ok? Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente, para não demorar. Então, voltamos ao conceito neurogênese. Neurogênese, nascimento de novas células neurais, como eu disse para vocês. Gênese, nascimento, criação. Aonde em nós acontece essa eh, divina, né, providência que nos proporciona estarmos conectados com o mundo e fazermos parte dessa evolução que chama humanidade. Isso se dá dentro da nossa caixa craniana, num sítio, num determinado local que chama hipocampo. E esse determinado local do hipocampo, ele fica num estágio de evolução que chama sistema límbico. É um local
onde, durante a nossa evolução, ele aconteceu e se deu devido às emoções aparecerem nos mamíferos. Então, o nosso cérebro primitivo, reptiliano, ele nunca deixou de ser nosso, ele está aqui, ó. Então, esse cérebro reptiliano ganhou uma evolução, ganhou mais vírus, ganhou mais proporção quando vem os mamíferos e começam a cuidar da sua prole, começam a se preocupar com essa prole, e esse cérebro já evolui para um cérebro emocional. E o hipocampo, ele está exatamente neste local. E o hipocampo, ele está ali, ó, lado a lado com uma estrutura muito importante que rege a melodia da nossa vida, que são as emoções. Essa estrutura chama amígdala cerebral. O hipocampo, ele cuida de uma memória e cuida do aprendizado, né? Mas ele está grudado com a amígdala. Então, nosso aprendizado, nosso modus operandi, ele é totalmente influenciado pelas nossas emoções. Verdadeiramente influenciado pelas nossas emoções. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma grande teia de conexões. O nosso cérebro ele é subdividido para estudos apenas didaticamente, mas uma parte do nosso cérebro, ela, digamos assim, opera sozinha. Não tem como tirar a região da fala e deixá-la operando sozinha. Isso não acontece. Essa teia, ela só funciona na integração dessas partes. Muito bem. E esse brotamento, essa maternidade de neurônios, até agora, pelo que se sabe, grande parte de importância dela está no hipocampo. Estudos mostram que não só no hipocampo, mas principalmente no hipocampo, e essa região tem uma areazinha chamada. Pois não, doutor, desculpa. Doutor Marco lembrou bem, como nós estamos gravando para colegas, eu peço desculpa, mas eu peço a gentileza, eles já escutaram, de desligar, né? Então, o hipocampo tem uma areazinha, que é o girodenteado, que é exatamente aí que eu vou mostrar para vocês, que é essa maternidade de novos neurônios. Vamos lá. Olha a neurogênese. Então, nós temos redes neurais que elas, com a aprendizagem, com os desafios da vida, elas vão se multiplicando e ampliando. Então, depois de 2 semanas de estímulo, lembra da potenciação de longo prazo? Muito bem, está aqui. É quando eu insisto, quando eu repito, quando eu faço de novo, quando eu vejo, escuto e experiencio, a minha rede neural, ela vai se multiplicando. Então, em 2 semanas, após estimulação, eu já tenho novas conexões, novas sinapses, tá? Que é um termo que nós vamos conversar aqui. E essas redes neurais, após 2 meses de persistência, ela vai criando novas conexões e vai trazendo essa formatação que vocês estão vendo aí agora. Então, vale a pena investir. Eu estava lendo alguns artigos científicos, eu sou assim muito interessada no assunto do envelhecimento e grande parte da queixa de perda dos potenciais de foco, memória, atenção, controle de impulso e outras questões cognitivas se dá também pelo desuso, pela desaceleração do uso, pelo modo de vida que se é fadado à terceira idade, que deixa de estar excessivamente operante para ficar parado. Isso prejudica demais. Nós temos sim um desgaste natural das nossas funções, todas.
cabeça, membros, corpo, ok. Mas quanto mais nós usarmos, menos perdas nós temos. Isso é realidade, isso é ciência. Muito bem. Continuando a falar da neurogênese, a neuroplasticidade, como eu disse para vocês, é um incrível fenômeno, desculpa, que permite os cérebros se reconfigurarem. Eu falei isso para vocês lá naquele estágio. Então, veja que está havendo uma reconfiguração do mapa cerebral aí, né? Os nossos neurônios são as células que formam essa teia neural e há uma reconfiguração comprovada cientificamente. Muito bem. Aqui eu trago para vocês o que eu estou falando. Aqui é o cérebro, vocês têm aqui em cinza, digamos assim, a reprodução de um cérebro, onde em azulzinho eu tenho onde está, bem no meio do cérebro, essa estrutura chamada de hipocampo. À minha esquerda aqui, eu tenho aproximadamente, aproximando a imagem um pouco mais, uma imagem mais próxima do que seria esse hipocampo. E abaixo, aqui à minha direita, eu trago para vocês uma imagem mais próxima ainda do que seria esse giro denteado e a esse hipocampo. Então, nós temos aí essa figura azul, onde Esse é o cara responsável por fazer tudo para ti. por gentileza, quem está conversando, poderia desligar o microfone, por favor? Não sou eu. E acima do azul, nós temos esse giro denteado que está mostrando para vocês essa configuração dos neurônios. Então, nós estamos vendo aí os axônios, o corpo celular e os dendritos logo acima, e por isso que são chamados de árvore dendrítica, porque ele parece uma arborização, né? Uma árvore. Muito bem. Então, nós temos aí a nossa ideia do hipocampo. E agora eu venho falar da neurogênese que se dá nessa região do hipocampo. Então, nós temos aqui a imagem de uma pessoa, o cérebro, certo? E lá no centro, na camada mais interna do cérebro, nós temos o hipocampo. Imaginando uma vista longitudinal, ou seja, como se eu passasse uma lâmina exatamente nessa direção e fizesse um corte, um scanner. Então, eu estou mostrando com aquele círculo amarelo a região onde se encontra o hipocampo, do lado direito e do lado esquerdo, tá? Então, são duas estruturas hipocampais. Neste corte transversal, mais uma vez, ele está mostrando para vocês o giro denteado, onde realmente se dá o nascimento destes neurônios. Muito bem. Olha que bela imagem que mostra para vocês o nosso hipocampo. Então, está aqui o hipocampo, e onde está o coloridinho, que são os corpos de neurônios, é onde está o giro denteado, tá bom? Muito bem. Olha que interessante. Falando em neuroplasticidade, eu estava falando para vocês que nós temos um tempo para usar os botões sinápticos. Então, eu falei para vocês de neurogênese, eu falei para vocês de botões sinápticos e eu falei para vocês de potencial de longa duração, que são as três formas de se ter a neuroplasticidade. Muito bem. Uma vez que eu tenho o nascimento de novos neurônios, ou seja, a neurogênese, esse ovinho, essa célula primeira aí, né? Nós temos aqui as células que são destinadas a se reproduzir. Uma vez reproduzida essa célula progenitora, elas se subdividem e viram células imaturas, que é essa terceira parte aqui. Essa célula ela ainda é imatura. Conforme ela vai recebendo estímulo, de onde vêm os estímulos? Vamos pensar? Bom, esses estímulos podem ser externos. Eu recebo um estímulo visual, eu recebo estímulo auditivo, obviamente pelos órgãos dos sentidos, mas eu também posso receber estímulos internos, né? Então, conforme eu sinto necessidade de, eu já desperto esse estímulo na minha célula.
Se eu parto para a resolução de suprir a minha necessidade, o meu problema, eu amadureço esse botão sináptico e faço desse botão uma célula madura para estabelecer conexões. E essas conexões, esse sinal, eles têm uma forcinha dos neurotransmissores que transmitem o sinal. Então, eu tenho um botão sináptico, outro botão sináptico, um que emite o sinal, outro que recebe o sinal. Eu tenho uma fenda sináptica e é aqui que se dá a sinapse, ou seja, é aqui que acontece o acender da lâmpada. Passou a energia e acendeu, ou seja, transformou em comportamento, transformou em aprendizagem. E lá no hipocampo também estão as nossas memórias. Eu aprendo e retenho, eu aprendo e retenho. Nós vamos falar muito sobre isso, porque na formação dessa estrutura, neste momento da formação dessa estrutura, é que se dão as configurações, digamos assim, desestruturadas e causam algumas patologias, tá? Nós vamos falar um pouquinho só sobre isso, deixa eu ver nosso horário. Muito bem. Então, eu acredito que vocês conseguiram entender como é que se dá a neuroplasticidade, ou usa ou perde. Então, eu posso potencializar a minha aprendizagem, eu posso potencializar a minha inteligência, eu posso potencializar a minha adaptação ao meio? Sim, eu posso. Silvana, como é que fica o caso de pessoas com síndromes que têm uma questão de um funcionamento cerebral diferenciado? Ok, diferenciado, mas a maquinaria está lá. Então, dentro das possibilidades desta pessoa, desta criança, quanto mais estimulada for, melhor adaptação ao meio ela vai ter, melhor meu nível de aprendizagem. Hoje a gente sabe que não adianta nada ter um QI altíssimo e não ter uma capacidade funcional desejável, ou seja, uma capacidade de adaptação ao meio, de aprendizagem enquanto adaptação ao meio. Então, a genialidade, ela é interessante, mas ela não significa sobrevivência, né? Vamos lá. Deixa eu ver nossa hora. Então, formação de novas sinapses. O que eu falei para vocês? Que esses neurônios, uma vez que esse brotamento neural acontece e ele desabrocha, corre sinal, o nosso neurotransmissor faz a gentileza de ajudar para que esse sinal ele passe e ele se transforme em comportamento apreendido, e assim a nossa maquinaria nos torna capaz de sobreviver. No hipocampo eu guardo as memórias, as quais eu consigo narrar e falar explícitas, né? Nas quais eu consigo explicar tudo aquilo que é aprendizado, eu consigo verbalizar e ensinar para o outro. E a nossa amígdala cerebral da emoção, ela guarda as nossas memórias emocionais, as quais nós sentimos um frio no estômago, um suor nas mãos, um arrepio na coluna, uma sensação de desconforto, mas não sabemos o que está acontecendo. Então, eu estou falando da grande teia do córtex, que é essa parte explícita a qual eu consigo manejar. Muito bem? Está aqui a formação de novas sinapses com os botões sinápticos que eu falei para vocês, que são esses brotamentos aí ao longo do axônio, né? Nova, olha que bonitinho, quantos botõezinhos, olha, a gente tem milhares deles surgindo, mas nós perdemos milhares com desusos também, por isso que é importante nós praticarmos atividade física, lermos, nos relacionarmos, nos alimentarmos bem, cuidarmos realmente da nossa máquina, né? Cerebral. Olha que bonitinho lá a imagem desses botões se encontrando, né, desabrochando e se encontrando, e aqui no meio desse encontro é a sinapse, ou seja, é realmente a comunicação do sinal que se transforma em aprendizagem, em comportamento, em mudança de comportamento. Tá aqui, né?
toda a parte dinâmica disso acontecendo, dos botões. E muito bem, aqui está aumento da eficiência disso tudo que eu estou falando para vocês. Olha que delícia! Como nós evoluímos, nós sabemos agora que a gente pode aumentar essa eficiência. Nós podemos treinar o nosso cérebro. Então a gente se preocupava sempre do pescoço para baixo. Vamos se preocupar em fazer atividade física para andar melhor, para não perder a força nas pernas, para fortalecer os braços, né? Agora nós sabemos que do pescoço para cima isso também acontece. Por quê? Porque, eu vou passar rápido, nós achávamos que nascimento de novos neurônios era só, digamos assim, na gestação e realmente no neonato, né? Não, nós temos nascimento de novos neurônios por toda a vida, isso é incrível, isso é uma descoberta muito recente. Por quê? Porque na divisão celular, lá na hora da fecundação, então, as células se dividem para suas especialidades, mas olha o que nós descobrimos. Algumas células troncos permanecem como célula-tronco para ser usada durante a vida. Isso é bárbaro, gente. Isso é bárbaro. E aí vem o neurodesenvolvimento humano. Vamos para lá. Falamos de neuroplasticidade, estamos no nosso horário. Neurodesenvolvimento. O que é isso? Vamos desenvolver. Tem aí na imagem. É a nossa capacidade natural de mudar conforme os anos passam. É o nome dado para o processo natural de formação do sistema nervoso desde o nascimento até a idade adulta. É uma construção morfológica, é uma mudança que traz uma funcionalidade excepcional, perfeitamente projetada por dois arquitetos fundamentais: os nossos genes, o nosso código genético, mas mais uma coisa que a ciência trouxe para a gente de sapiência é que o ambiente é capaz de alterar a nossa expressão genética. Então, os dois arquitetos principais e fundamentais são os genes e a nossa experiência de vida. Muito bem? Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Nós vamos falar sobre isso no futuro. Experiências boas, vivências boas, bons comportamentos, bons resultados. Experiências ruins, catastróficas, traumas, maus resultados. Defasagem comportamental, defasagem no meu modus operandi. Olha que eu vou contar para vocês que coisa gostosa de se conhecer. Tem a fecundação. Então, tudo começa aí, pessoal. Tudo começa aí. Quem quer lidar com o comportamento humano tem que entender o que está acontecendo com esse indivíduo. Quem quer se conhecer tem que entender um pouquinho de si. Então, vamos entender? Tudo começa ali, né? Naquele ato maravilhoso de amor, do encontro de duas pessoas, onde há a fecundação. Muito bem, o desenvolvimento do embrião humano se inicia logo após essa fecundação do óvulo com o espermatozoide. E quando isso acontece, acontece uma vida. Quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide, forma-se um zigoto, forma-se um princípio de vida. Existe todo um sistema chamado clivagem, onde há a divisão desse ovo, desse zigoto, em duas células, de 2 para 4, de 4 para 6, e elas vão se multiplicando. Isso significa a energia, a vida se multiplicando dentro de nós. Um rápido aumento de células. Lembram-se quem constitui os nossos órgãos, os nossos tecidos? Muito bem. E aí, ela se divertindo, o nosso organismo vivo vai se estruturando. Aqui são termos técnicos
que mostram para a gente o passo a passo de como isso se acontece. Mas eu vou mostrar para vocês que tem a blástula, os blastonetes, que vão segmentando até formar a organogênese. Lembra que eu falei para vocês? Gênese, princípio da vida, princípio do organismo vivo. Olha que coisa linda, gente. E eu vou falar para vocês quando isso se dá. A neurulação é essa formação da placa neural. Com a formação da placa neural, forma-se, a partir daí, a constituição biológica de um ser humano, tá? Não estou falando da constituição do ser humano. A constituição do ser humano já aconteceu. Vamos lá. Como isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que essas células elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando até formar uma placa. Doutor Marco, me arruma um papel, aquela folha de sulfite, por gentileza. Até formar uma placa. Aqui à minha direita está lá escrito para vocês uma placa neural. Muito obrigada, doutor Marco. Então, essas células elas vêm se conformando em uma placa. Esta placa já é uma constituição elétrica, porque até então eu tinha folículos. Esses folículos foram se transformando em células, e essa placa, ela vai tendo uma conformidade que cria uma vala no meio delas. Olha que coisa interessante. Eu tenho células aqui, gente. E essa vala, essa prega neural, forma um sulco. Vocês estão vendo esse sulco? Muito bem, esse sulco, ele vai se fechando, se fechando, se fechando, ele forma uma gota. E essas laterais aqui dessa gota, mais tarde, elas também vão ter a função delas, tá? Então, esta gota, ela vai se transformar num tubo que é o tubo neural. Muito bem, então tá aqui, é a formação do tubo neural. E aquela parte lateral da crista vai formar o outro sistema. O tubo neural vai formar o nosso sistema nervoso. E a outra parte, aquelas pregas, vão formar o nosso sistema nervoso autônomo, né? Onde vai se formar a parte que sai da coluna vertebral, certo? E nós vamos falar hoje desse tubo neural. Muito bem. Então, tá mais aqui, mais uma vez para vocês, a formação do tubo neural, bonitinho, que é a endoderme, a placa neural, aí forma a goteira, né? Neural, que eu falei para vocês. E esse folículo é bem interessante lá atrás, onde tudo acontece antes de célula, porque o folículo ele é formado por 3 camadas. E é tão interessante que a camada mais externa, ela vai formar os nossos órgãos mais externos, a nossa pele e o tubo neural. A camada do meio vai formar o que é meio nosso, a nossa parte muscular. E a camada mais interna desses folículos, eles vão formar as nossas vísceras. É perfeito, é muito bonito isso. E aí nós vamos falar mais da questão do tubo neural. Esse tubo neural, gente, com 25 dias, ele já apresenta uma estrutura de vida pulsante e em plena neuroplasticidade. Vocês acreditam nisso? Então, meus amores, a neuroplasticidade, ela já advém desde não da fecundação, mas da parte do feto, da parte fetal, né? Olha que coisa incrível, que coisa incrível. Na primeira semana, nós já temos um sistema nervoso se formando. Com 7 semanas, nós já temos uma constituição do cérebro, enquanto partes do sistema mais primitivo, ao meio do cérebro e o córtex já se formando. Olha que coisa linda, com 11 semanas, nós temos aí praticamente um cérebro já
com toda a estrutura para desenvolver. E com 7 meses, esse cérebro já está praticamente formado, né? 9 meses está aí o cérebro que ele teve que se acomodar dentro dessa caixa craniana. Então, aqui nós temos um cérebro lisinho, lisinho, que cabe, né, num determinado espaço, e de repente esse cérebro ele já vai recebendo sinais, ele já vai fazendo neuroplasticidade, a conectividade vai crescendo volumosamente, volumosamente, e esse cérebro tem que se conformar dentro dessa caixa craniana e aí ele se acomoda em giros e sulcos para conseguir se acomodar dentro dessa caixa. E é nesse momento em que nós temos a chamada poda neural. E é nesse momento também da poda neural que algumas patologias se instalam, porque de certa forma essa poda neural não é feita. Então, logo nos primeiros anos de vida, a proliferação neural é tão grande porque nós estamos nos adaptando ao meio. Já dentro da barriga, quando o bebê começa a tentar se adaptar naquele espaço e mexer as perninhas que vocês viram, nós já temos neuroplasticidade. Vocês viram que o coraçãozinho ele bate muito cedo. Ele bate muito cedo, então a percepção sensorial é muito recente na nossa barriga. Esse bebê já sente desde cedo, né? Engano aquele que acha que não. E aí essa conformidade cerebral é tanta conexão, é tanta adaptação, é tanta novidade. Esse bebê nasceu e ele viu a luz, ele ouviu o som que ele já está ouvindo dentro da barriga. É uma proliferação neural tamanha que, assim como a natureza requer a poda, o cérebro requer a poda neural. Assim como o gramado, se você não tira aquela grama seca, ela não consegue, ela asfixia, assim acontece com os neurônios. Tem que haver essa poda neural e ela acontece várias vezes, mas em grande porte, principalmente aos 3 anos, mais ou menos, e na adolescência. E às vezes é nesse período que não há a devida, digamos assim, é, trabalho da natureza, conformidade da natureza, e aí nós temos algumas patologias. Eu vou acelerar um pouquinho, então nós temos aí a coisa maravilhosa que nós vimos, tá? Faltam só 3 minutos, temos a divisão do zigoto, e eu vou voltar no próximo com uma revisão bonitinha, mas eu queria mostrar para vocês que bonitinho, que com 3 semanas o coração já bate, gente. Com 3 semanas o coração já bate, né? Então, na barriga, o bebê é capaz de perceber luz, som. A partir do 4 meses de gestação, a criança é capaz de ouvir a voz da mãe. Tudo isso é estímulo. Tudo isso é neuroplasticidade. Tudo isso tem a ver com o que nós vamos falar sobre o nosso setting terapêutico. Porque nós estamos fazendo neuroplasticidade, o nosso paciente está trocando neuroplasticidade quando está com a gente, tá? Então, o neurodesenvolvimento e neuroplasticidade estão diretamente ligados à sinaptogênese e à poda sináptica. É como o cérebro se desenvolve após o nascimento. Então, eu queria falar para vocês que essa fase inicial de fecundação, né, e de feto é primordial para o que vai acontecer com a nossa experiência de vida, que já está ficando lá no hipocampo desde a barriga da mamãe. As memórias já estão lá se formando, algumas serão explícitas e outras não. As emoções, elas ditam muito do nosso comportamento e elas nem sempre falam por si só. Elas se expressam no corpo de várias formas diferentes. Então, nós temos uma sinaptogênese aqui acontecendo, uma coisa maravilhosa, uma proliferação neural, o nascimento de novas sinapses. Isso é lindo, está acontecendo agora com vocês. Sempre, até o último suspiro, o crescimento de novos neurônios, tá? Eu não quero atrasar muito, o doutor Marco está aqui, então a próxima aula eu continuo. Aqui eu tenho exatamente
a criança, como vai proliferando e vai aumentando até ter a poda neural na adolescência, para não ter um curto-circuito cerebral, ok?